próxima pergunta foi a pergunta esperada pelos vestibulandos, que é sobre a Era Vargas. A questão número 81. Todo mundo já estava esperando o governo Vargas, então não podia errar uma pergunta dessa. Lembra que essa prova está respondida, arriscada, que me mandaram da vestibulanda, que fez inclusive a minha salinha. Tá ok? Você percebe que é uma pergunta que diz bem aqui, ó. Vou começar pela pergunta. Com base nos trechos do decreto, as finalidades do órgão criado permitiram ao governo promover. Então você já percebeu que está falando, né, de acordo com o decreto. Então o decreto é o decreto-lei número 1949, olha aí, ó, de 27 de dezembro de 1907. Ou seja, já havia criado a famosa ditadura Vargas. Então, é uma pergunta ligada ao Estado Novo. E tu sabe que o Getúlio Vargas ele vai assumir o Estado Novo com um golpe, o Plano Cohen, no dia 10 de novembro de 1937. Então, praticamente, depois de um mês, você já tem articulações do governo Vargas para criar um organismo, um órgão, para regular coisas importantes. Então, o que o governo Vargas criou? Criou o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Observa que eu vou ler com você o decreto que criou o DIP. Artigo 1º. Fica criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, diretamente subordinado ao presidente da República. O que é isso? Censura. Está bem claro. O DIP foi criado para ser o órgão para censurar e cuidar da propaganda do governo. Artigo 2º, letra H. Coordenar e incentivar as relações da imprensa com os poderes públicos, no sentido de maior aproximação da mesma com os fatos que se ligam aos interesses nacionais. Então você percebe que o DIP vai cuidar disso, de toda a relação com o governo e a imprensa. Então só vai ser noticiado que o governo quer que noticie. Então, basicamente, eu tinha como padrões de comunicação da época jornais, revistas e, claro, a rádio. Não é à toa que o governo vai ter um programa de rádio para divulgar o que interessa, né? Divulgar, nós chamamos um programa de A Hora do Brasil. Então, ele perguntou, basicamente, qual é a atuação do DIP. Então, olhando aqui as opções, com base no trecho do decreto que eu acabei de desmontar com você, o órgão criado, que é o DIP, permitiu o governo promover o quê? Então só pode ser criado. Letra D. CCA, a liberdade de expressão. Ele não fala igual a sindicatos. Embora o sindicato tenha a ver com o Estado Novo, mas ele não fala, o texto não fala. Esse que eu tenho que tomar cuidado em prova do Enem. Tem sempre uma alternativa que tem a ver com o tema, mas não tem a ver com o texto. O DIP não é para cuidar dos sindicatos aí. Vai ser criado em um outro momento. Então, a pergunta é a letra D. Cerceamento da liberdade de expressão. Tá ok, queridos? Tu vê que a letra E fala em privatização dos meios de comunicação. O governo Vargas não trabalha com isso. Privatização dos anos 90, com os dois Fernando, que começam com o Fernando Collor de Mello. Vaga mais é estatização. Tá beleza? Então, letra D de doido. Cerceamento da liberdade de expressão. Então, aqui era a pergunta que eu falei. Olha, o Vargas vai aparecer. Eu sempre disse, 3 presidentes podem aparecer. Getúlio Vargas, JK e Garrastazu Médici. Às vezes pode vir os 3, mas nessa próxima vem Getúlio Vargas. Época do Estado Novo, da ditadura varguista. Tá ok? Então o DIP é para isso. Letra D de doido. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima questão. Agora vamos para a questão número 83.
uma pergunta que tem a ver com a questão da geopolítica. É a história ligada a essa geopolítica. Nascidas no Líbano, as duas irmãs não puderam ser registradas no país, que é o Líbano. Então você tem que grifar, Líbano. Tá? Porque lá é exigido que os nascidos sejam filhos de pais e mães libaneses. Seus pais eram de quê? Da Síria, então grifava Síria. Também não puderam ser registradas na Síria. Na Síria, crianças só são registradas com pais oficialmente casados, o que não era o caso deles. Aí vem a questão. Em situações como apresentada no texto, as pessoas, ao nascerem, já se encontraram na condição sociopolítica de. Então você percebe uma questão relativamente fácil. Basta você entender o texto. Muitas vezes você não tem que ter o conhecimento como é que está o Líbano ou a Síria. Ele deixou bem claro aí. Como é que você vai se comportar diante dessa questão? Pais, filhos. Você vê que nenhum dos dois países pôde registrar. Logo, como é que você vai analisar? Você vai analisar que eles não têm pátria. Eles não são fugitivos, não são exilados. Eles não têm pátria. Resposta é a letra B de bola. Observa as opções. Em situações como apresentado no texto, essas pessoas, ao nascer, já se encontravam na posição sociopolítica de apátridas. Ou seja, não tem pátria. De novo, não são exiladas, não são foragidas, não são refugiadas, nem clandestinas. Apenas não se encaixam na legislação de registro. Portanto, elas não têm pátria, apátridas. Tá ok? Letra B de bola. Faço essa, hein? Eu tenho certeza que você deu o seu show. Tá ok? Então, embora não veja essa questão do JK, do Médici, do Vargas. O Vargas veio uma. Questão da República Velha, do Império. Mas você vê o que tudo tem a ver. Não precisa ser um bom de história para responder essas questões. Tem que apenas entender essas relações. Isso é história também, senhores. Beleza? Vamos para a próxima? A próxima, então, pergunta 85. Novamente, uma questão que envolve olhar de história. Me deu dois textos. O texto 1 diz bem assim: manda o santo ofício da Inquisição que ninguém, seja qual for seu estado, idade ou condição, pare com carroça, colega ou montaria, nem atrapalhe com mesas ou cadeiras, centro das ruas, que vão da Inquisição a São Domingos, nem atravesse a procissão um ponto algum da ida ou da volta. Amanhã, 19 do corrente, em que se celebrará o auto de fé, já tinha que ter grifado isso, lá em cima grifar Santo Ofício da Inquisição, e aqui embaixo, auto de fé. E também que se nesse dia, nem nos dias de açoites, ouse alguém atirar nos réus, maçãs, pedras, laranjas, nem outra coisa. O texto 2 diz assim: como acontece em todos os ritos, o sentido do auto da fé é conferido pela sequência dos autos que o compõem. Os lugares, as posturas, os gestos, as palavras são fixados previamente em toda a sua complexidade. Por isso, o auto da fé apresenta momentos fortes. Durante a preparação, a encenação, o auto e a recepção que convém seguir em seus pormenores. O rito mencionado nos textos demonstra a capacidade da igreja em... Bem, meus queridos,
você percebeu que lá no começo do texto ele fala Santa Inquisição. Isso aí nós estamos na Baixa Idade Média. Pelo século XIII, XIV, mais ou menos. Eu estou desmontando a sociedade feudal. Ele fala dos autos de fé, essa punição feita através da Inquisição. Tu vê que a igreja vai punir pessoas que estão questionando o poder da igreja. Esse tribunal da Santa Inquisição foi criado para isso, para punir essas pessoas, chamadas de hereges, feiticeiros. Mas na verdade são apenas pessoas que estão usando de ciência. Tu sabe que é uma época que não é permitido. Então ele está falando justamente desse auto de fé, dessa punição feita pela Santa Inquisição. Havia a grande punição, que era a morte na fogueira, tu sabe disso. Havia todo um ritual, como ele colocou o rito aí. Havia todo, o inquisidor ainda ia lá com aquele que ia ser executado, se ele se arrepende do ato que ele cometeu. Ele cometeu uma heresia, porque ele é um herege. Heresia é todo discurso contrário ao discurso da igreja. Só para tu teres uma ideia, havia as punições, havia as torturas, havia o garfo, a cadeira inquisitorial, havia a pera, havia outras modalidades de tortura que a igreja fazia. Porque esses discursos estavam trazendo problemas para a igreja católica. Então esse é o teu contexto histórico, que você tinha que fazer sabendo o texto. Mas mesmo que você não tivesse essa visão toda da história, que eu vivo na crise do feudalismo, tu vê que os textos, as respostas, dava para te responder tranquilamente. Acompanha comigo agora que eu vou comentar as opções aí. E vou dizer qual é a resposta correta. Vamos lá comigo? Você percebe, a letra está totalmente fora. Não é para abrandar, ninguém está a fim de tornar a coisa branda. E sim o contrário, bem rigorosa. Beleza? Ninguém está a fim de favorecer os anseios de violência. Uma crítica à disciplina. Tu vê que a letra E é até um absurdo. Ordenar cultos de heresia. Não existe cultos para heresia. Heresia, eu já te expliquei ainda agora, eram discursos contrários à igreja. Então a resposta, letra D. Produzir padrões de conduta. Letra D. Esses padrões de conduta é a conduta que tem que ser todo rigor. Quem não segue a conduta dos ritos vai ter que fazer o quê? Enfrentar o tribunal da Santa Inquisição. Letra D de doido. Doido para passar e seguir a minha vida na faculdade. Próxima questão é a penúltima questão do caderno. Uma questão que tem a ver com muita história aí. Que é a história e o olhar da sociologia até. 89, ele fala dos espanhóis que estão conquistando a América. Então ele fala, quando os espanhóis chegaram à América. Então já tinha que fazer isso aí, ó. Espanhóis chegaram à América. Estava em seu apogeu o Império Teocrático dos Incas. Então já tinha que grifar Incas. Que estendia seu poder pelo que chamam do Peru, Bolívia e Equador. Tanto é que o Peru era onde ficava a capital do Império Inca, era Cusco, Cusco era a capital do Império Inca. Abarcava a parte da Colômbia e do Chile, até o norte da Argentina, selva brasileira. Ele fala na Confederação dos Aztecas, tinha conquistado um alto nível de eficiência no Vale do México e no Yucatán, que é uma planície, na América Central. A esplêndida civilização dos maias, então tem que grifar, Incas, Aztecas e os maias, persistia nos povos herdeiros organizados para o trabalho e para a guerra. Os maias tinham sido os grandes astrônomos.
mediram o tempo e o espaço com assombrosa precisão e tinham descoberto o valor do número zero antes de qualquer povo da história. No Museu de Lima podem ser vistos centenas de crânios que receberam placas de ouro e prata por parte dos cirurgiões incas. A pergunta foi essa: as sociedades mencionadas deixaram como legado uma diversidade de queridos vestibulandos. Tu vê que é uma pergunta, digamos que não é esperada, mas faz parte do contexto. A conquista da América. E você sabe que a Espanha é que vai justamente fazer essa conquista, porque pertence a ela, segundo o Tratado de Tordesilhas. É a Espanha que vai conquistando os 3 territórios. Todos esses povos vão ser conquistados pelos espanhóis. Então eu tenho a chegada de Hernán Cortés no México e descendo um pouco na planície de Yucatán, chegando nos Maias. Eu tenho Francisco Pizarro, vai na conquista do Império Inca. Ele até fala no imperador, falou teocrático. Tanto é que o último imperador Inca, o Sapa Inca, foi Atahualpa, que foi executado pela fúria espanhola. Então ele pressupõe esse controle histórico que você tinha que ter. Saber, pelo menos. E outra coisa, ficar ligado. Que ele não quer que você analise essa pergunta apenas por um povo. Ele deixou bem claro, os povos, 3 povos. Os astecas, os maias e os incas. E até deu várias informações para a gente. Vamos voltar novamente para as observações, para onde tem as respostas, que eu vou fazer o meu comentário, dizer qual é a resposta correta. Olha as opções. Olha a pergunta. As sociedades mencionadas, são as 3 sociedades mais avançadas, chamadas povos pré-colombianos, pela ordem que ele colocou no texto: os incas, os astecas e os maias. Deixaram como legado uma diversidade bem religiosa, inspirada na matriz cristã, não tem sentido. Embora ele fale em guerra, ele não está falando dos materiais bélicos pilhados em batalhas coloniais. Tu vê que ele está falando em quê? Nas heranças culturais desses 3 povos. Saberes próprios desses povos. Tem nada a ver com estilo estrangeiro, letra D. Nem práticas medicinais alicerçadas em conhecimento científico. Então aqui a resposta, letra C. C de carinho. Ok, vestibulando? Dando aquele show? Cartas na mesa? Fez a leitura, né? A chegada espanhola. Mas você vê que quando chegaram aqui na América, encontraram povos altamente organizados, em estados. Ficaram maravilhados ao ver a capital do Império Azteca, Tenochtitlán, com mais de 300 mil pessoas. Beleza pura? Vamos para a última questão do nosso caderno de Ciências Humanas. A pergunta foi essa. É a pergunta 90. Uma pergunta que envolve muita sociologia. E claro, a história está junto, não pode esquecer disso. É história junto com sociologia. O texto nos remete à seguinte leitura. Em Vitória, Espírito Santo, no bairro Goiabeiras, encontramos as paneleiras. É para ter grifado isso. Paneleiras. Mulheres que são conhecidas pelos saberes fazeres das tradicionais panelas de barro. Ó, panelas de barro. Ícone da culinária capixaba, que é quem nasce no Espírito Santo. A tradição passada de mãe para filha é de origem indígena. Sofreu influência de outras etnias, como a cultura afro e a cultura luso. Luso é portuguesa, para quem não sabe. Dessa mistura, acredita-se que a fabricação das panelas de barro já tem mais de 400 anos. A fabricação das panelas de barro se dá em várias etapas, desde a obtenção da matéria-prima,
a confecção das panelas. As matérias-primas tradicionalmente utilizadas são provenientes do meio natural, como a argila, retirada do barreiro do Vale do Mulembá, madeira atualmente proveniente das sobras da construção civil e tinta extraída da casca do manguezal, o popular mangue vermelho. Pergunta para os vestibulandos. Uma característica de práticas tradicionais com a exemplificação no texto é a vinculação entre os recursos do mundo natural e a... Bem, queridos, você observa, aí eu tenho tudo que eu falei no começo da minha explicação aqui, a minha exposição. É a chamada microhistória. As paneleiras. Você vê que ele pegou bem uma coisa da microhistória aí, que é o que fica discutindo nessas questões de história. E ele deixou bem claro aí que ele fez toda uma contextualização da produção dessas panelas e tudo mais. Então, observando as opções de resposta, olha para as opções que eu vou fazer o comentário. A gente observa que nessa pergunta 90, da prova azul, não está falando para conservar os plantios da roça. Modelo de gestão. Participação na sociedade de consumo. Não está falando nada disso. E nem na especialização nas etapas de produção. Portanto, ia sobrar justamente a letra A. A manutenção dos modos de vida. Que você tem todo um controle. Desde a argila, tinta. Então, resposta letra A, senhores. E assim, a gente encerra o nosso comentário sobre as questões que envolveu a parte história. Muitas vezes acompanhado do olhar sociológico. Eu muitas vezes alertei vocês. Tem que ter um olhar sociológico. Então, esse aqui é o meu comentário sobre as questões da prova de Ciências Humanas do Enem de 2022, que foi realizada no domingo, no dia 13 de novembro de 2022. Queridos, eu espero que você deixe aí muitos comentários. Não esqueça daquele joinha, é importante. E quem não é inscrito, se inscreva no canal. E fique atento, que agora no mês de dezembro eu vou publicar vídeos novamente no meu canal de história. Vestibulandos, continue estudando. Não esquece que essa semana tu está estudando para a prova que envolve biologia, química, física e matemática. E domingo você vai arrebentar. Vai juntar junto com as ciências humanas e você conseguir a sua aprovação. Eu, professor Dilton, estou aqui. Você do lado da telinha. Que Deus abençoe. Deus consiga dar essa vitória para vocês. Muito obrigado, senhores. E até a próxima.